1 Samuel, capítulo 10, do versículo 17 até o 27. Assim diz o Senhor nosso Deus. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Amém. Ó Deus, nós imploramos a Ti mais uma vez, para que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo nessa manhã, como já tem demonstrado, mas agora de forma especial, pela ministração da Tua palavra. Que o Teu povo venha a ser grandemente abençoado por Ti, Senhor, e que somente a Tua palavra seja aqui exposta, tenha toda a preeminência, que a glória seja dada somente ao Senhor, o nosso Rei, e não a homens. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já experimentou a sensação de ser independente, mas pouco depois percebeu sua dependência? Uma sensação completamente falsa, pois você permanece dependente de outra pessoa. Isso é bem característico das crianças. Lá em casa a gente tem agora experimentado isso, visto isso de maneira muito mais vívida com a Tulipa. Ela, agora que está andando, acha que pode fazer tudo, né? Acha que pode sair por aí, já fazer algumas coisas sozinha e tem essa sensação de independência. Só que basta o primeiro obstáculo aparecer, basta a primeira dificuldade ocorrer para ela chamar o papai, chamar a mamãe para poder lhe auxiliar. Ora, a independência dela frustrada por sua dependência. Uma falsa sensação de independência no auge dos seus 1 ano e 4 meses. Talvez você tenha passado já por isso com algo específico na sua vida. Por exemplo, com relação a ter terminado sua faculdade, seu curso, mas isso não foi ainda suficiente para você caminhar na sua carreira e precisou, achando que agora seria alguém independente profissionalmente, precisaria agora estudar para um concurso público. E mais uma vez, a sua aparente independência dos seus pais voltou a ser uma completa
dependência, estudando ainda para concurso público e dependendo dos pais. Ou até talvez você tenha passado pela situação de sair da casa dos pais, morar em outro lugar, ter a sua tão almejada independência, mas devido a alguma circunstância financeira difícil, algum problema que ocorreu, precisar voltar à casa dos pais. Ainda que por um tempo, mais uma vez, a independência frustrada por uma dependência, no caso, por ainda ter uma dependência de outra pessoa. Às vezes, irmãos, nos comportamos da mesma forma, ou agimos, ou passamos por algo semelhante em nossa caminhada cristã. E é justamente o que está acontecendo aqui com Israel, no ato de pedir um rei a Deus. Eles olham para os povos ao seu redor e dizem: já somos independentes, já conseguimos caminhar com nossas próprias pernas, não precisamos mais de ti, Yahvé. E como é dito no seu contexto maior aqui desse texto, o Senhor concede a eles aquilo que eles pediram. Entretanto, como nós veremos aqui nessa passagem, nós atestaremos quem de fato é o rei, quem de fato governa Israel. Porque mesmo o Senhor atendendo o pedido do povo e concedendo a eles um rei, o Senhor é quem continua no controle. Mesmo dando a eles essa sensação de independência, eles continuam claramente dependentes de Yahvé. Sim, meus irmãos, nessa manhã nós aprenderemos que Yahvé é o rei perfeito, do qual precisamos, e rejeitá-lo é um atestado da nossa dependência nele. Yahvé é o rei perfeito, do qual precisamos, e é exatamente quando o rejeitamos que atestamos o quanto somos dependentes dele. Veremos isso em 3 pontos. Do versículo 17 ao versículo 19, nós veremos que a rejeição do reinado de Yahvé, ao reinado de Yahvé, revela a nossa ingratidão. Do versículo 20 ao 24, nós veremos que a rejeição ao reinado de Yahvé revela a nossa incompetência. E do versículo 25 ao 27, veremos que a rejeição ao reinado de Yahvé revela a nossa carência. Sim, porque Yahvé é o rei perfeito do qual precisamos. Que quando nós rejeitamos o seu domínio, o seu reinado sobre nós, nós atestamos o quanto somos dependentes dele. Volte seus olhos ao texto. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. O capítulo 10 de 1 Samuel, ele faz parte de um bloco maior que trata dos detalhes da instituição da monarquia em Israel. Esse bloco, ele começa do capítulo 8 e vai até o capítulo 12 de 1 Samuel. Então não é aqui, nesse momento, onde está tendo essa reivindicação, primeira reivindicação por um rei humano para eles. Na verdade, isso começa lá no início do capítulo 8. É ali onde o povo pede a Samuel para que eles pudessem também ter um rei. Volte seus olhos lá para 1 Samuel capítulo 8. Vejamos o início aqui desse capítulo para nos situarmos dentro desse contexto maior da passagem. Versículo 1, no capítulo 8 de 1 Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem
todas as nações. O primeiro argumento apresentado aqui pelos anciãos de Israel era justamente o fato de que a descendência de Samuel não daria continuidade a essa linhagem piedosa, de liderar Israel, de ser um exemplo, um modelo para Israel e ali poder governá-los de maneira justa, de maneira de acordo com a revelação divina. Esse é o primeiro argumento apresentado pelos anciãos. Mas ao decorrer do capítulo 8 e também dentro de todo o contexto maior aqui dessa passagem, nós veremos que as razões são muito mais profundas do que isso, e até mesmo de caráter pecaminoso. O versículo 17, dentro desse primeiro bloco, 17 ao 19, nós temos aqui uma convocação acontecendo, no capítulo 10. Volte seus olhos lá para o capítulo 10. Do versículo 17 ao 19, nós temos aqui a convocação, uma convocação solene ocorrendo. Deus está, por meio de Samuel, se pronunciando a todo o povo. E por que isso? Ora, o capítulo 8 é a reivindicação para ter um rei humano, a semelhança das demais nações. No capítulo 9, o Senhor Deus, ele, por meio de Samuel, escolhe Saul para ser este rei. Mas o capítulo 9, essa escolha acontece de uma maneira privada. Isso ainda não é conhecido de todo o povo. Apenas Samuel e o próprio Saul sabiam que Saul seria o rei de Israel. E no capítulo 9, os sinais são dados. Você pode depois ler em casa com calma o capítulo 9 de 1 Samuel, onde mostra ali o Senhor confirmando que havia chamado aquele homem, Saul, para ser o rei de Israel. Portanto, os versículos 17 a 19 agora são o anúncio público dessa escolha de Deus. Deus agora vai anunciar publicamente, de forma solene, a todo o seu povo, quem é o seu escolhido, quem é aquele que será o seu monarca, o rei de Israel. Por isso a convocação solene aqui, a convocação pública. Mas perceba que dentro dessa convocação, que nós lemos aqui, os 17 e o 18 mais precisamente, nós temos não apenas uma convocação ocorrendo, uma chamada para ouvir o que Deus vai falar quanto ao anúncio do novo rei, mas também dentro dela há já aqui uma exortação. O Senhor não apenas vai anunciar o rei, mas também já vai exortar o povo por causa dos seus pecados. Há uma bronca aqui sendo dada pelo Senhor Deus, através do seu profeta. Sim, e certamente é uma exortação merecida, extremamente merecida, onde o Senhor chama a atenção de Israel para a dureza do seu coração, para a sua mais profunda ingratidão. E ele usa dois argumentos que fundamentam a sua indignação contra Israel. O primeiro argumento se baseia na libertação que ele proporcionou ao seu povo. Ele está dizendo: eu os libertei no passado, eu os livrei das mãos de Faraó, daquela terra hostil que é o Egito, e libertei vocês de lá, e tirei vocês da escravidão, e os conduzi para o deserto, e os entreguei a uma terra, a minha terra dada a vocês. O segundo argumento é o argumento da derrota dos inimigos que oprimiam o povo. Eu não apenas libertei vocês, como também eu destruí os inimigos de vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo: olhem para o tipo de rei que vocês têm até hoje, tão poderoso que destruí a nação mais relevante do seu tempo. Na verdade, não somente o Egito, mas todas as nações que se levantaram contra vocês. E hoje vocês me trocam por um rei meramente humano, à semelhança de vocês. Perceba que essa fala de Deus através de Samuel não se encaixa nem um pouquinho naquilo que nós conhecemos em nossos dias como politicamente correto. Talvez se fosse você ali, poderia dizer, diante de um discurso forte como esse: olha, é um momento de festa, é um momento de celebração, vamos deixar quieto. É isso que o povo quer. Eles estão satisfeitos com essa situação. Não é hora para colocar o dedo na ferida.
É hora de celebrar, é hora de comemorar. Por que agora essa exortação? No entanto, Yahvé não age assim. O Deus da aliança, meus irmãos, ele não negocia a verdade pelo seu bem-estar. Percebe que muitas vezes é exatamente esse o problema conosco? Deixamos o politicamente correto tomar conta de nós. Vemos as coisas erradas diante de nós, padrões pecaminosos, pessoas que quebram a lei de Deus à torta e à direita, sejam pessoas queridas, amigos íntimos ou até mesmo dentro do contexto familiar. A nossa tendência é de silenciarmos para não criarmos um mal-estar, algum tipo de problema. Quanto mais se isso for num contexto de festa, de um aniversário, por exemplo. Pode estar quebrando a lei de Deus de todo jeito. Não vou falar não, porque não é o momento para isso. Entretanto, o nosso Deus se comporta de maneira muito diferente. Na iminência de seu povo entrar num regime pecaminoso, numa declaração implícita de total ingratidão, ele os exorta utilizando exatamente aquele momento que, de acordo com o politicamente correto, deveria ser marcado pelo silêncio e a indiferença, para desmascarar. Ele usa o momento para desmascarar o pecado do seu povo. Não era momento simplesmente de uma aclamação, de uma festa, mas também para exortá-los, principalmente fazer isso, por causa do seu pecado. No versículo 19, que nós lemos no início aqui, farei a releitura agora, ele diz assim: mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. No versículo 19, o Senhor dá um nome específico ao pecado do povo, de rejeição. É contra mim, Yahvé está falando, é contra mim que vocês tomam essa decisão, é contra mim que vocês pecam. E aí talvez na leitura do texto aqui, já nessa exposição, você possa se perguntar: peraí, Alex, então quer dizer que era errado ter um rei humano? Era algo que em si seria errado eles terem um rei humano? Há quem defenda a incompatibilidade entre a monarquia divina e a humana em Israel, e baseiam seu argumento principalmente em 1 Samuel capítulo 8. Olham para esse texto, 1 Samuel capítulo 8, que nós vimos aqui uma parte dele, e eles dizem: está vendo? A Bíblia mostra que não há essa compatibilidade. Na verdade, o povo nunca deveria ter desejado um rei. Isso não fazia parte dos planos de Deus. E em tempos de tantos erros que nós vivenciamos, observamos em nossos dias, como por exemplo do anarcocapitalismo, onde se levanta contra a instituição, a autoridade em si governamental, é necessário nós salientarmos, irmãos, que a monarquia divina e a humana em Israel eram plenamente compatíveis, desde que os monarcas fossem corregentes fiéis de Deus. Os reis humanos de Israel, como os magistrados humanos de todos os lugares e épocas, deviam ser obedientes ao Senhor, e o serviço a eles deveria ser prestado em sujeição aos mandamentos do Senhor. Inclusive, as Escrituras indicam que antes dos acontecimentos de 1 Samuel capítulo 8, Deus já havia expressado a sua determinação de dar a Israel o tipo certo de rei humano na ocasião apropriada. Alguns textos que fundamentam isso. Primeiro, Gênesis capítulo 17, versículo 6. No contexto da aliança abraâmica, o Senhor fala, uma das suas promessas pactuais a Abraão é dizer que dele, da linhagem de Abraão, procederiam reis. De ti procederão reis. Um segundo texto que também mostra essa realidade: a bênção de Jacó sobre os seus filhos, mais especificamente Judá, lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, que a tribo de Judá seria dela onde teria a monarquia. Terceiro, a lei de Moisés, ela antevia um rei e apresentava prescrições claras para ele, lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 a 20. Em quarto lugar, a aliança davídica apresenta a monarquia como parte essencial do plano de Deus para o seu povo.
2 Samuel capítulo 7, 1 Crônicas 17, o Salmo 89, o Salmo 132, e assim por diante. Já havia a promessa do Senhor Deus, já estava dentro dos planos do Senhor Deus, de que o seu povo sim teria reis. O problema é que eles não quiseram esperar que Deus escolhesse um rei para eles no seu devido tempo. Eles exigiram um rei de imediato, devido à sua falta de confiança na capacidade de Deus cuidar do seu povo. Logo, Deus não estava proibindo a monarquia humana em si, antes estava advertindo acerca dos problemas que Israel enfrentaria por buscar um rei com as motivações erradas, no tempo errado e sem levar a lei de Deus em consideração. Ao escolherem um rei à semelhança das outras nações, Deus diz: vocês estão rejeitando o meu domínio sobre vocês. Como você reagiria diante de tal interpelação? Como você reagiria diante de tal argumentação de Yahvé? Dizendo claramente para você, o que você está desejando, o que você está escolhendo, é uma rejeição a mim. É uma demonstração da sua mais profunda ingratidão. Como você reagiria a essa argumentação do Senhor Deus? O que vemos na continuação do versículo 19, que eu acabei de ler, é um povo completamente arredio. Eles dizem: não, não, constitui um rei sobre nós. A dureza de sua cerviz, o quão surdos estavam seus ouvidos, é algo que impressiona a qualquer pessoa. Apesar da confrontação, apesar de Yahvé estragar aquela cerimônia mostrando o pecado deles, eles permanecem arredios e abraçam de fato a ingratidão que Yahvé acabou de descrever. Mesmo Deus falando claramente contra o pecado deles, de rejeição, de ingratidão, eles permanecem ainda arredios, firmes, contumaz no seu pecado. O meu desejo nessa manhã, meu irmão, é que você se encontre estupefato diante de uma reação como essa que Israel tem aqui, enojado diante disso, que essa repulsa diante de tamanha ingratidão seja uma característica em sua vida, pois muitas vezes é dessa forma que nós nos comportamos, abraçados de um senso de independência, um senso de que não precisamos de Deus para alguma coisa, rejeitamos o governo dele sobre nossas vidas e demonstramos o quanto somos ingratos. Perceba se não é isso que experimentamos quando falhamos em nossa santificação, na mortificação do nosso pecado. Esquecemos a liberdade que nos foi dada em Cristo Jesus e pelo poder do seu Santo Espírito. Fazemos pouco caso da destruição dos nossos inimigos e sucumbimos àquilo que o Senhor nos disse para resistirmos até o sangue. Sim, muitas vezes nos comportamos com tamanha ingratidão quando nos afastamos dos grilhões da santa lei de Deus. Mas o Senhor nos lembra, da mesma maneira que Ele fez com Israel, aquilo que Ele fez por nós. Isso precisa descer ao mais profundo do nosso coração. Precisamos verdadeiramente entender que em Cristo fomos libertos de todo tipo de padrão pecaminoso. Nenhum pecado está longe da nossa mortificação. É bem verdade que falhamos. Falhamos porque não trazemos à nossa mente que falhar é demonstrar ingratidão para com Yahvé. Não nos estimulamos pelo poder do Espírito Santo e pela própria palavra do Deus da nossa salvação para que levemos a sério o processo de nossa santificação. Não somente somos ingratos por fazermos pouco caso de nossa liberdade em Cristo, mas também porque esquecemos dos inimigos que foram destruídos pelo nosso Salvador. O inimigo de nossas almas, Satanás, já foi esmagado na cruz do Calvário. Todos os demônios já foram destruídos por ele na cruz. Fazemos pouco caso daquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz. E à semelhança de Israel, fazemos pouco caso do governo de Yahvé sobre nossas vidas. Nessa manhã, o Senhor nos chama ao arrependimento, a abraçarmos as grandes dádivas redentivas que Ele nos dá. Ele nos lembra que é o Rei que nós precisamos. Ele é o Rei perfeito que reina soberano sobre nós. E todas as vezes que o rejeitamos, atestamos que dependemos completamente dEle.
Sim, meus irmãos, quando rejeitamos o governo de Yahvé sobre nós, demonstramos ingratidão para com Ele, de tudo que Ele fez por nós e tem feito por nós. Mas não apenas nós demonstramos ingratidão para com Yahvé, também demonstramos, quando rejeitamos o seu domínio sobre nós, a nossa incompetência. Versículos 20 a 24. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! A partir do versículo 20, o Senhor começa a revelar quem ele escolheu para ser o rei de Israel. O texto diz que Samuel faz chegar todas as tribos, nós vimos aqui, utilizando de um processo chamado aqui de sorte. Isto é, uma maneira de conhecer a vontade de Deus através de algum tipo de instrumento. O texto não nos diz com clareza, talvez Urim, Tumim, mas o fato é que através daquele instrumento, Deus revelou a sua vontade. Não significa que simplesmente como sorte você entende no contexto moderno, de algo lançado ao acaso, não é isso. Até porque a Bíblia fala claramente que a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. O Senhor controla todas as coisas. E esse processo aqui, que talvez tenha sido um Urim, Tumim, também não apenas estava no controle de Deus, mas estava sob a sua ordenança. Era um processo legítimo, dado pelo próprio Deus, para assim a sua vontade ser revelada. E ele revela que a sorte cai sobre a casa de Benjamim. Veja o processo que nós lemos de maneira do maior para o menor, vai cada vez mais ficando específico, até cair sobre Saul. Lembre-se que já no capítulo 9, que nós não lemos, eu apenas estou citando aqui, o Senhor já tinha revelado a Saul, por meio de Samuel, que ele seria o rei, mas agora isso estava sendo anunciado publicamente. Por isso todo esse processo aqui, para anunciar Saul, para ficar evidente que Saul é escolha de Yahvé. E com esse procedimento ocorrendo aqui, bem formal e passo a passo, até cair sobre Saul, nós temos mais uma vez, implicitamente, a Bíblia nos dizendo quem é o rei de Israel aqui. Por mais que o povo queira andar com as próprias pernas, eles não passam de bebês que precisam do auxílio de seus pais. Nenhum rei eles conseguem escolher. O Senhor faz isso para eles. Mas note que logo na sequência, há algo aqui irônico. O rei foi escolhido, mas cadê o rei? Cadê o rei? Percebe a incapacidade do povo? A sua incompetência? O povo não consegue escolher um rei e nem encontrá-lo eles conseguem. Incompetentes. Só isso já deveria deixar claro o quanto eles precisavam de Yahvé e que Yahvé é suficiente para eles. Da mesma forma que Deus aponta o rei como a sua escolha, também ocorre no versículo 22 a intervenção divina para mostrar aonde o rei estava escondido. E fazendo a leitura aqui desse texto, talvez você tenha a sua imaginação suscitada com esse versículo. Onde é que Saul poderia estar se escondendo? O que temos aqui, irmãos, lembre-se do contexto, é um grupo de peregrinos que veio de todo o reino para Mispa. E com isso trouxeram suas malas, suas carruagens, enfim, tudo aquilo que era necessário para que eles viajassem de maneira adequada. Se Saul organizou os compartimentos de tal modo que ele pudesse ficar no meio escondido, ou se ele emburacou numa mala, nós não sabemos. O que sabemos é que ele estava escondido. Saul já sabe que é o rei escolhido, entretanto ele não tem coragem de mostrar a sua cara.
Aí outra pergunta que você talvez faça: mas qual é a razão dele se esconder? A respeito disso, os comentaristas encontram-se divididos. Alguns acham que Saul está imbuído de um grande espírito de humildade. Outros acham que ele não passa de um covarde, pois a tarefa de governar um reino inteiro se torna amedrontador para ele. E de fato é difícil nós tomarmos alguma posição aqui, última, final, acerca disso. Mas uma coisa é fato, uma coisa é certa aqui: Saul havia acabado de ouvir as palavras de Samuel, palavras aqui do início desse texto, do 17 em diante, da convocação, o que Deus falou por meio de Samuel. Ele sabia que ele agora se tornaria o competidor de Deus. Já se imaginou nessa posição? Competir contra o Senhor? Seja por covardia ou por humildade, Saul tinha muito o que temer. De fato, Saul não escolheu isso para si. O povo foi que tomou essa decisão de pedir um rei ali a Deus. Mas o seu temor é perfeitamente justificável. Ele era um instrumento através do qual Israel efetivamente rejeitaria o Senhor. Isso te faz amar mais o teu Deus nessa manhã, crente? Percebe a paciência, a longanimidade dele para com o seu povo? Estamos no meio de uma rejeição aqui, e ainda assim ele pega o seu povo pela mão e o conduz àquele humano que tomará o seu lugar. Que paciência, que longanimidade. Não é exatamente isso que precisamos? De um Deus paciente, cuja ira demora a se acender? Se você não entende isso nessa manhã, então você é como um desses aqui de Israel, que foi dominado pela ingratidão e pela incompetência. Sim, porque você sabe, assim como eu, o quão pecaminoso você é. Sabe muito bem que o que se esconde lá no mais profundo do seu coração, e sabe que não é bom. É desse Deus que você precisa desesperadamente nessa manhã. Um Deus que é longânimo, que é paciente. E esse texto nos lembra isso essa manhã, meus irmãos. A paciência e longanimidade de Deus. Mas isso também nos faz perguntar: o quanto temos sido pacientes uns com os outros? Somos tardios em abraçarmos essa longanimidade e exercitá-la com o nosso próximo, rápidos em nos irar. Palavras ásperas, ríspidas são pronunciadas por nossas bocas quando nossos calos são pisados. Desejamos um Deus longânimo, mas não desejamos imitar a sua longanimidade. Você, marido, precisa imitar, assim como eu, essa paciência para com a sua esposa. Talvez ela não faça exatamente as coisas como você gostaria que ela fizesse, ou as decisões que ela toma não são as melhores, lhe falta muita sabedoria em vários momentos, mas cabe a você, marido, por experimentar a longanimidade de Deus que você recebe do próprio Yahvé, ser paciente e ensiná-la e tratá-la com doçura. O mesmo vale para você, esposa. Talvez seja muito difícil lidar com o homem que Deus lhe deu, mas da mesma maneira que você é alvo da paciência do Senhor, seja paciente com o seu marido. Que você morda e engula as suas palavras, para não serem pronunciadas em momento de ira. O mesmo se aplica a todos nós aqui, em termos gerais, enquanto membros do corpo de Cristo, vivendo aqui como uma comunidade pactuada. Precisamos ser, todos nós, mais longânimos e pacientes uns com os outros, com nossos irmãos. Os mais maduros, mais pacientes com os mais imaturos, os que têm mais tempo de fé com os irmãos que têm menos tempo de fé, e assim por diante. E assim por diante. Nesses versículos de 20 a 24, nós vemos aqui que a incompetência do povo demonstra a nossa incompetência. Às vezes achamos que podemos tomar coisas em nossas mãos, decisões dependem de nós. Por exemplo,
Isso é muito comum na maneira como educamos nossos filhos. Achamos que se tivermos programas adequados, se estudarem o Trivium, ou fazermos o homeschooling, ou se colocarmos na melhor escola cristã, nós os protegemos. Fizemos aquilo que precisávamos fazer, é suficiente. E rapidamente esquecemos que os nossos joelhos precisam estar diariamente no chão, rogando a Deus que tenha misericórdia de nossos filhos. Nós somos incompetentes, meus irmãos, para garantir que nossos filhos vão amadurecer na fé cristã e permanecerão nela. É exatamente quando nós reconhecemos a nossa incompetência que nós descansamos na dependência de Yahvé. Não está na força do nosso braço fazermos isso, sem anular, é claro, a nossa responsabilidade de fazermos de tudo para nossos filhos terem a melhor educação cristã possível. Mas confiando, dependendo inteiramente do Deus da aliança. Percebe que é por isso que tantas vezes você se encontra cansado, tentando tomar as rédeas da sua vida como se não dependesse do Senhor? Fazemos isso quando negligenciamos, por exemplo, a necessidade de orarmos. Sim, uma vida de um cristão, que alguém que se diz cristão, que não é marcada pela oração, além de ser uma contradição, é uma demonstração, é uma evidência de que você está vivendo sem depender de Deus. O meu trabalho eu consigo fazer sozinho, não preciso do auxílio de Deus. O pão para trazer para casa eu também consigo trazer sozinho. Eu tenho um plano de saúde, não preciso do Senhor para ir. Percebe? Ainda que você não fale isso, mas a partir do momento que você não ora, demonstrando dependência de Yahvé todos os dias, em tudo quanto você tem, possui, entregando a Ele, confiando nele, é uma demonstração, a vida de não orar, uma vida que não ora, de uma tentativa de independência tola. Da mesma forma, aqueles que se dizem cristãos, mas não alimentam, não buscam viver em comunhão uns com os outros, tratam o corpo de Cristo, o culto solene, as reuniões da igreja, os momentos com os crentes, até mesmo fora do contexto de culto, como se fosse algo não tão importante, na verdade desprezível até. Eu não preciso disso. Uma espécie de lobo solitário. Eu consigo andar sozinho. Eu consigo manter firme em Cristo sem depender de ninguém, sem precisar de ninguém. Eu não preciso da comunhão dos crentes, da comunhão dos santos. Você pode não falar isso, mas se você vive dessa forma, se você vive de uma maneira em que não busca a comunhão com outros crentes, viver dentro daquilo que é possível, o máximo possível com outros crentes, você está também demonstrando uma independência de Deus, como se você pudesse ser independente de Deus. Lembre-se da lista do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 16. Ele cita várias pessoas que foram importantíssimas para auxiliarem no seu ministério. Sabe por que você anda tão cansado? Porque você ainda está tentando andar sozinho. Ainda está tentando andar sozinho. Você e eu, nós somos incompetentes para isso. Ainda que tenhamos algum rei, algum monarca, alguém sobre nós que tenha poder, se não dependermos do Senhor Deus, também evidenciaremos nossa incompetência. Não apenas evidenciamos a nossa ingratidão e incompetência quando rejeitamos o domínio de Yahvé sobre nós, mas também nós demonstramos, atestamos a nossa completa, absoluta carência. Versículos 25 a 27. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. A partir do versículo 25, vemos que depois que Saul foi encontrado e aclamado rei,
ele toma uma atitude aqui inusitada. Há algum tempo o Senhor já tinha dado a eles o livro do rei, o que ele deveria e poderia fazer, como deveria ser escolhido. Eu citei esse texto aqui no início do sermão e eu quero que você vá para ele, para você observar com os seus próprios olhos o que a Bíblia fala sobre os deveres do rei, ali em Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14. Escute bem o que a própria lei do Senhor Deus prescreve para o magistrado civil. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Isto é, eu vou comentar brevemente, é claro, uma das características do rei de Israel é que ele deveria ser parte da aliança, ele deveria ser um crente, alguém que iria guardar a lei de Deus e que fosse viver em conformidade com essa lei, alguém do meio do povo. Porém, versículo 16, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Ou seja, esse rei deveria não ter um poder desmedido, descontrolado, como se ele pudesse, assim como a semelhança de Salomão, acabou passando ali, ultrapassando todos os limites da lei de Deus, com relação ao seu poder, às suas riquezas, inclusive com relação às mulheres. Sim, o rei de Israel, assim como qualquer líder no meio do povo de Deus, tem que ser um exemplo em tudo, inclusive na família. Você acha que o Senhor Deus cobra apenas dos ministros da palavra ser marido de uma só esposa? Também, aqueles que são do magistrado civil devem ter um casamento exemplar. E não estar no terceiro ou quarto casamento. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um tratado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se afaste do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Qual seria a constituição do reino de Israel? Sobre o que o monarca deveria responder, a quem ele deveria responder, e qual seria o documento principal estabelecido por Deus para guiar, para direcionar todo o povo, começando pelo rei? A própria lei de Deus, que não apenas deveria ser aplicada ao povo para que eles obedecessem ao Senhor, mas o próprio rei deveria ser um modelo de obediência a essa lei. Ele deveria se debruçar sobre ela, estudá-la, entendê-la e vivê-la como um padrão para a nação. E ser humilde, não se sobressaindo, não se achando melhor do que os seus irmãos. Aqui no versículo 25, nós temos Samuel declarando o direito do reino aqui, falando sobre o direito do reino. Um novo livro é escrito. Se já havia um livro do rei, agora haverá um livro do reino. O povo não sabia nem escolher um rei, meus irmãos, nem mesmo encontrá-lo, quanto mais saber como o reino deveria funcionar. O Senhor mais uma vez está demonstrando a sua compaixão. E quem é o rei de verdade nessa história? Escreve para eles através de Samuel como o reino funcionará. Por mais que o povo quisesse ali um reino como os outros povos, a semelhança dos povos ao seu redor, eles não iriam funcionar como esses povos. Queremos um rei igual aos filisteus, igual aos egípcios. Vocês não terão um rei igual aos povos pagãos. O rei de Israel, além de ser escolhido pelo próprio Deus, deveria se submeter à lei de Deus.
o rei de Israel. Podia ser que o rei de um outro povo estabelecesse um culto diferente. Não apenas a uma divindade, mas a várias falsas divindades, como nós sabemos que eles fizeram. Na verdade, o rei de uma outra nação acabou por fazer, muitas vezes, se colocar como uma divindade. No caso de Faraó, o rei de Israel não. O magistrado que governa o povo de Deus, não. Apenas ao Senhor teu Deus adorarás, e a sua lei se submeterás. Vocês percebem o valor da Escritura aqui? O quão precioso é esse manual de instruções? Mas quantas vezes nós o temos negligenciado? Apressadamente nós dizemos: mas Deus não fala nada a respeito desse assunto em sua palavra. Ele não condena esse ou tal assunto na Escritura. Você já ouviu isso? Você já disse isso? É impressionante quando a gente escuta esse tipo de fala da parte de pessoas que congregam numa igreja presbiteriana e que conhecem os símbolos de fé, como a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, que no seu capítulo 1, o capítulo que fala da Escritura Sagrada, traz ali vários princípios hermenêuticos, vários princípios de interpretação bíblica, mostrando como as coisas devem ser feitas, como a Bíblia deve ser interpretada. E uma das verdades ali que o nosso símbolo de fé mostra, no seu capítulo 1, parágrafo 6º, é que Deus fala na sua palavra, não apenas por mandamentos explícitos, claros, evidentes, mas também por inferência, também pelo lógica e claramente deduzido das Escrituras. No próprio parágrafo 7, a Confissão de Fé, do capítulo 1, os divines falam que a Bíblia, ela não fala da mesma forma o tempo inteiro. Há diferença na revelação de Deus, colocando em outras palavras, há doutrinas mais claras do que outras, há assuntos mais claros do que outros, mas isso não significa dizer que aquilo que é interpretado de uma maneira mais implícita, por inferência, é menos valioso, tem menos peso do que aquilo que está explícito. Tem o mesmo peso, irmãos. Senão você vai incorrer no mesmo argumento que os socinianos utilizavam contra a doutrina da Trindade. Eles diziam: tem a palavra Trindade na Bíblia? Não tem, logo a Trindade não é bíblica. Olha o raciocínio falacioso, olha o argumento diabólico, porque a palavra não se encontra na Escritura Sagrada, logo eles raciocinavam: não é bíblico, não é bíblica a doutrina. Mas John Owen, de forma magistral, refuta-os, utilizando justamente esse princípio de interpretação bíblica, mostrando que aquilo que a Bíblia fala de maneira implícita é também palavra de Deus, tem o mesmo peso, a mesma validade. Portanto, se você utiliza o argumento quando é exortado por um irmão, pelo seu pastor, pelo conselho da igreja, com relação a um assunto que você não vê tão claro na Escritura Sagrada, isso não é argumento para você utilizar. Pode não ser tão claro quanto outros assuntos, mas se por meio de uma inferência lógica e necessária se chega a essa conclusão, você tem que se submeter, porque é palavra de Deus, é palavra de Deus. Não deve ser somente essa a nossa preocupação. Está explícito, está claro, encontrar algum tipo de condenação clara na Escritura a respeito de alguma coisa que desejamos fazer. Não tem nenhuma condenação clara quanto a isso, então eu vou fazer. Será que no lugar de você buscar essa condenação clara, você não deveria buscar a aprovação para isso que você quer fazer? Tem a aprovação que você quer? Isto é, os princípios que deem suporte à tua prática, à maneira de você viver? Essa decisão que você toma na sua vida, há fundamento bíblico por meio dos princípios da palavra de Deus que possam te dar esse respaldo para tomar essa decisão? Aprova a tua decisão? O Senhor nos lembra que Ele nos libertou à semelhança de Israel e destruiu os nossos inimigos, para que nós o amemos e amemos também a sua palavra. A sua palavra, meus irmãos. Ainda que no contexto
dos versículos 25. Guarde isso. Você não deve se ater apenas às declarações claras das Escrituras, mas também a todos os seus princípios. Isso deve ser o alvo diário da tua meditação. Meus irmãos, o reino funciona de acordo com a palavra de Deus e assim precisa ser a nossa vida. Quando rejeitamos Yahvé, demonstramos a nossa carência de sabedoria, carência de instrução, carência de conselhos. Mas esse bloco final, ele não apenas mostra uma carência relacionada à direção que o povo precisava ter, mas também uma carência de proteção. No versículo 25, todos são despedidos, e no versículo 26, uma tropa de homens segue Saul. Não sabemos se eram os homens mais fortes, os mais preparados, nem mesmo o número deles, mas sabemos que uma tropa de homens se levanta para acompanhar Saul. Pense bem, o que é um rei sem um exército? Sem soldados, sem cavaleiros, que possam assegurar ali o seu reinado, que possam lutar as suas batalhas. Você consegue imaginar um rei sem exército? Sem proteção? Mas percebe que nem isso o povo de Israel podia fazer por si mesmo? Nem isso o seu rei recém-aclamado poderia também fazer por si mesmo e pelo reino de Israel? O texto diz, no final do versículo 26, que aquela tropa de homens acompanha Saul, porque Deus toca nos seus corações. O próprio Deus, Ele suscita ali aquela tropa, Ele levanta aqueles homens e os faz com que sigam a Saul. Eles não são, aqui os israelitas, somente carentes, irmãos, da direção que o reino deveria tomar pela palavra, mas também de proteção. É Yahvé quem está governando. É isso que você precisa entender nessa manhã. Por melhor que seja o seu salário, seu carro, os resultados dos exames que você fez, você continua completamente carente do Senhor. Mas o reino, ele não está livre de opositores. O versículo 27 cita aqui um grupo que é referido como os filhos de Belial. Até então, irmãos, essa expressão não possuía a conotação nefasta que passaria a ter na história de Israel. Mais adiante teria uma associação com idólatras, praticantes de todo tipo de impiedade. No hebraico aqui a ideia é de algo, que eles são inúteis. Inúteis. O texto está falando de um grupo dentro do povo de Deus, que se rebela contra o próprio Deus. Raciocine. A reivindicação começa no capítulo 8. O Senhor sacia a vontade deles, dá o rei que eles queriam, está guiando todo o processo, escolhe o rei, aponta onde o rei estava, dá a constituição do reino, é a sua palavra, a proteção para o reino. Deus está provendo tudo, mesmo sendo rejeitado, mesmo sofrendo ingratidão, vendo a incompetência deles, vendo a carência deles. Deus está fazendo tudo isso, e ainda assim tem um grupo de filhos de Belial para se opor e demonstrar insatisfação com o que estava acontecendo. Não, Saul não é o rei que nós gostaríamos que fosse. Se opor a Saul agora aqui, irmãos, seria se opor ao próprio Senhor. Esses homens não entendem isso. Eles estavam tão embriagados com essa noção de independência que se fazem inúteis. Eles decidem se opor a Saul, e este todavia se faz de surdo. Saul faz aqui o que eu e você temos dificuldade de fazer toda vez que somos atingidos de alguma maneira. Como é difícil fazer isso, né? A nossa reação de cara, de forma geral aqui, é essa. É nós reagirmos à afronta, reagirmos às piadas, ao confronto. Mas Saul não. Nesse momento Saul se faz de surdo. Ele ignora. Ele dá com os ombros, ele deixa para lá e volta com a tropa de homens que Deus levantara para ele.
Se submeter à vontade de Deus, entenda isso de uma vez por todas, não significa que não nos sobrevirá adversidades. Mesmo em todo esse contexto aqui, ainda tem gente se opondo ao Senhor. E com relação a sofrer adversidades em nossas vidas, mesmo submetendo à vontade de Deus, quem melhor do que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que dependeu inteiramente do seu Pai e mesmo assim sofreu inúmeras adversidades. Saul, irmãos, não é um tipo de Cristo, não é um tipo de Cristo, mas essa atitude dele aqui, de se fazer de surdo, ela nos lembra aquilo que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo fez. Esse retrato de independência de Israel é um retrato antitético da dependência de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando ele orava ao seu Pai, demonstrando toda a sua dependência a Ele. Em meio às ameaças, ele se fez de surdo. Caminhou triunfantemente em Jerusalém. Como cordeiro mudo, ele foi morto, mas em total dependência, ressuscitado, assunto aos céus e colocado à destra do Pai para governar céus e terra. Mas uma outra coisa, eu quero que você se atente. Essa oposição desse grupo aqui, ela demonstra para nós também que, por mais que os desejos dos nossos corações sejam atendidos em algum momento, isso não significa que haverá satisfação. Eles tiveram o desejo atendido de ter um rei, mas ainda tinha gente insatisfeita com a escolha de Deus. Pode ser que hoje, o candidato que você almeja que vença as eleições, seja eleito. E ali, assuma o governo, no caso, dê continuidade ao seu governo. Mas a semelhança desse grupo aqui, se a tua satisfação não for no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se não for em submissão à sua vontade, à sua palavra, nem mesmo a vitória do teu candidato poderá te satisfazer. Você continuará insatisfeito. Sabe por quê, irmãos? Porque rei meramente humano nenhum pode satisfazer os nossos anseios. Pode ser o rei mais justo, o homem mais piedoso, que estão muito aquém os candidatos do nosso país disso. Mas poderia ser o mais piedoso dos homens. É um rei meramente humano, meramente mortal. Você vai agir como um filho de Belial, porque você não irá se satisfazer plenamente nesse rei. Não vai. Concluímos lembrando que a nossa falsa sensação de independência, ela sempre é frustrada pelo nosso Deus, mostrando a nossa dependência dEle. E talvez você pense assim, mas fala-se de um reino de Cristo nessa terra, fala inclusive de que esse reino está se expandindo e que ele voltará, mas às vezes parece que isso demora tanto, e aí você acaba, o caminho é confiar em homens, meramente homens, para governar nosso país, nossas vidas, lembrando que eles são sim colocados por Deus. Eu estou falando em colocar nossa confiança no sentido último, total, absoluto. Lembre-se da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda petição: venha o teu reino. Esse deve ser o anseio da nossa alma. Não simplesmente desejar um rei humano.
a semelhança do povo de Israel. Mas venha o teu reino, venha o teu reino. J.I. Williamson, que é um comentarista do Breve Catecismo, um dos comentaristas do Breve Catecismo, comentando essa pergunta, a pergunta 102 do Breve Catecismo, ele diz assim, sobre a expressão venha o teu reino: precisamos perceber que o reino agora está para chegar. Muitas vezes, contudo, não parece ser esse o caso. A causa de Cristo geralmente parece fraca no mundo. Contudo, quão claramente a Bíblia fala da vitória que Cristo já conquistou. Deus prometeu a Cristo as extremidades da terra por possessão. Não desanimará, nem se quebrará, diz o profeta, até que ponha na terra o direito. Assim haverá um dia de remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Se pensarmos no reino de Deus como um edifício, ele será assim: um edifício novo que está sendo erguido por trás dos andaimes de um velho edifício. Este mundo atual, ainda não vemos grande parte dele. Na verdade, o que vemos muitas vezes parece estar se deteriorando. O velho parece piorar, enquanto o novo está sendo construído. Mas o reino de Deus está avançando. Um dia o Senhor virá e sacudirá a terra, e o velho edifício desmoronará. Só restará um novo edifício, o reino. Então compreenderemos melhor do que compreendemos agora. Então seremos capazes de dizer: os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para sempre e sempre. Ele é tudo o que nós precisamos, meus irmãos. Abandonemos a nossa ingratidão, reconheçamos a nossa incompetência, admitamos a nossa carência e nos lancemos ao nosso Rei, que não é meramente humano, mas é Deus homem, que governa todas as coisas, e que nele nós temos plena satisfação. É em Cristo, e somente em Cristo. Seja quais forem os resultados de hoje e do nosso futuro, Cristo continuará governando todo o universo, inclusive as nossas vidas. A questão é: você reconhece isso? Se submete a isso? Você tem Yahvé como Rei perfeito e sabe que é dele que você precisa? Ou você o rejeita? Quando você o rejeita o seu domínio, você atesta publicamente a sua ingratidão, a sua incompetência e a sua carência dele. Que o Senhor Deus nos ajude e aplique a sua palavra em nossos corações, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da igreja. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra aqui exposta. Teu Santo Espírito falar conosco nessa manhã. Imploramos, Senhor Deus, que nós venhamos a crer na tua palavra e viver de acordo com ela. Que o teu povo que escutou a tua palavra nessa manhã aqui na Betel e onde estiver ouvindo e ouvir depois, possa ser edificado por ti e transformado pelo poder da tua palavra. Que nós honremos somente a ti, Senhor, reconhecendo o Senhor como nosso Rei perfeito e suficiente em nossas vidas, e que os homens que o Senhor coloca e tira do governo não passam de meros mortais, instrumentos nas tuas mãos, a teu serviço, para a glória do teu nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.